Já quero aqui estar convidando o pastor Luciano Falcão. Aplauda bem forte ao Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Diga glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus tem uma palavra para você. Diga: Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Abre o seu coração e fique atento. Não deixe que o teu coração se disperse, a tua mente, mas coloca o teu coração em Deus. E eu tenho certeza que o Senhor bradará na tua vida e você vai receber algo poderoso da parte de Deus nesse lugar. Amém? Diga: eu recebo. Aplauda mais uma vez bem forte ao Senhor. Sejam bem-vindos, pastor Luciano, pastor Adriana, família, os filhos. Que o Senhor seja engrandecido e glorificado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Jesus. Graça e paz a todos. Amém? Boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma noite de celebração, mais uma noite de gratidão. Nós estamos aqui reunidos porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para todo sempre, e através do Espírito Santo essa noite nós fomos conduzidos até esse lugar para demonstrar a nossa gratidão. Amém? Não somente através das palavras, mas através das nossas atitudes, através da nossa entrega, da nossa adoração, através da nossa vida. Amém? Então, muitos são os motivos que nós temos para agradecer a Deus, não é verdade? E hoje, nesse culto maravilhoso no qual o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos, nós vamos nos derramar na sua presença e vamos receber mais do Senhor, porque Ele tem muito mais para derramar sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então convido você a abrir a palavra de Deus comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Obrigado, dona Vilma, pela toalha, tá? Deus abençoe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14 e verso 15. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Eterno: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Vou ler mais uma vez, verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Amém? Somente até aí vamos agradecer a Deus por essa palavra. Eu peço que nós venhamos fechar os nossos olhos. Pai querido e Deus santo, nós queremos te louvar e te engrandecer essa noite, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, com o objetivo de sermos transformados pela tua palavra. E queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra.
que tem nos curado, que tem nos libertado, que tem nos impulsionado a viver, meu Deus, dias melhores. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, ela venha de encontro ao nosso coração, à nossa mente, Senhor, gerando renovação e transformação na nossa vida. Nós estamos aqui para a glória e louvor do Teu nome. Então, Senhor, vem sobre nós como chuva e nos molha, Senhor, com o bom perfume do Teu Espírito Santo. Que nós venhamos sair daqui, Pai, transformados e cheios de Ti, para a glória do Teu nome. Que não seja aqui o homem, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza cada gesto, cada palavra, no nome de Jesus. E que a Tua vontade prevaleça sobre nós todos os dias da nossa vida. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que poderoso é o Evangelho de Jesus. Amém. Esse Evangelho, ele tem nos alcançado, e através da nossa vida, o Senhor deseja que nós venhamos a alcançar muitas outras vidas que estão perdidas. O Evangelho, ele é poderoso, e o Evangelho, ele não é um Evangelho emocional, mas é um Evangelho posicional. Nós precisamos estar posicionados para viver a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo tem o principal objetivo de transformar a nossa vida, de nos mudar por completo. Por quê? Porque esse Evangelho é poderoso. Esse Evangelho é poderoso para mudar todas as estações e para mudar os tempos. Para quê? Para que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, o Senhor, ele deseja trabalhar na nossa vida de dentro para fora. O Senhor, ele primeiro quer tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos faz mal. E aqui nós podemos citar alguns pontos, como a inveja, o egoísmo, como a raiva, como a ira. O Senhor, ele não deseja que nós venhamos permanecer com mágoa guardada dentro de nós, porque isso vai nos paralisar na nossa caminhada. Isso vai nos impedir de alcançar os nossos objetivos e vai nos impedir de cumprir o propósito que Deus, ele tem para realizar na nossa vida. E aí, meus irmãos, o Senhor, ele trabalha em nós de dentro para fora. Nós não podemos estar na presença de Deus pensando ou buscando alcançar bens materiais ou recursos financeiros. Não, primeiro nós precisamos entender que isso é uma consequência da nossa entrega, da nossa dedicação para com o Senhor. O Senhor, ele primeiro deseja transformar a nossa vida. E aí, quando a nossa vida ela é transformada, quando nós entendemos o que é o Evangelho de Cristo, as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham. Amém? As bênçãos do Senhor, elas vêm sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Nós não vamos precisar correr atrás, porque as bênçãos, elas vão vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa de uma maneira muito abundante. Mas nós precisamos permitir que o Evangelho de Jesus Cristo, ele venha nos tratar, ele venha arrancar de nós aquilo que nos prejudica, aquilo que nos adoece, aquilo que nos entristece. E como é que isso vai acontecer? Quando eu me posicionar no centro da vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Amém? E aí, meus irmãos, grandes são os motivos que nós vamos ter para agradecer o Senhor, e a oportunidade é um desses motivos. Por quê? Porque todos os dias nós temos a oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Todos os dias nós temos a oportunidade de melhorar um pouco mais,
E tudo isso através da palavra de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias nós temos a oportunidade de compartilhar com alguém as nossas experiências e os milagres que Deus ele tem realizado na nossa vida. A palavra de Deus ela tem um objetivo muito específico em cada um de nós. E nós precisamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberto para receber tudo aquilo que Deus ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem tamanha alegria que Deus ele tem para derramar sobre nós. Só que aí, meus irmãos, todos os dias nós somos contra-atacados, porque existe o mal que tenta nos impedir de viver as maravilhas de Deus. Existem os dias de adversidade, existem os problemas, existem as lutas. O fato de nós termos aceitado Jesus não vai nos isentar dos problemas, não vai nos livrar dos dias de dificuldade. Pelo contrário, por nós conhecermos Jesus, nós precisamos estar preparados para todas as estações que chegarem na nossa vida, para que nós possamos vivê-las, suportá-las, vencê-las e glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos nos alegrar. Nós vamos ver que lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 1, o apóstolo Paulo ele vai se declarar servo de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo ele era servo e foi chamado para apóstolo, mas mesmo sendo apóstolo, ele nunca deixou de ser servo. Ele nunca deixou de ser escravo de Jesus. E aí, meus irmãos, essa maturidade, esse entendimento faz com que nós venhamos entender cada dia, né, cada problema, cada dificuldade, cada vitória. Ou seja, independente do dia, nós vamos permanecer firmados e inabaláveis no Senhor. Sabe por quê? Porque o texto diz que nós temos motivos para dar graças, porque o Senhor ele tem nos feito triunfar em Cristo Jesus. O Senhor ele tem nos feito triunfar em Cristo Jesus. Diga glória a Deus por isso. E aí, meus irmãos, aqui na segunda carta aos Coríntios, também no capítulo 4 e no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, todos os dias nós vamos passar por dificuldades, mas nós vamos passar. Por que eu digo isso? Porque Jesus passou, meus irmãos. Em todo o ministério de Jesus, em toda a caminhada de Jesus, Jesus ele foi perseguido, Jesus ele foi apontado, Jesus ele foi humilhado. E o Senhor ele nos alertou que por isso também nós iríamos passar por causa dele. Então o nosso entendimento ele precisa estar aberto para entender que no dia mau o Senhor ele vai nos fazer triunfar em Jesus Cristo. No dia da adversidade, o Senhor ele vai nos fazer triunfar em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós que estamos em Jesus, nós somos mais do que vencedores.
Independente do que esteja acontecendo no físico, independente da situação que nós estejamos vivendo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí o nosso coração, ele precisa ser grato pela oportunidade, amém? Porque em todas as coisas nós temos a oportunidade de glorificar o Senhor. Se o dia está bom e feliz, é para a glória de Deus. Foi Ele quem nos deu a oportunidade de se alegrar e de conquistar. Se o dia está difícil, nós vamos vencer o dia difícil para a glória de Deus. É Ele quem vai nos fazer suportar e triunfar sobre todo o mal, sobre todo desejo carnal, sobre toda potestade, sobre todos aqueles que lutam para nos impedir de alcançar o nosso objetivo em Cristo Jesus. O Senhor, Ele vai nos fazer triunfar diante da morte, porque Ele nos promete a eternidade através da sua palavra, e todos aqueles que buscarem o Senhor encontrarão vida, e vida com abundância. Vida com abundância é o que o Senhor Jesus, Ele tem para nós, meus irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos abrir o nosso entendimento e permitir que essa palavra, e permitir que esse evangelho, ele venha sobre a nossa vida e nos conduza segundo a vontade de Deus. Você sabe o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que acreditam, de todos aqueles que creem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é desse poder que é o evangelho que nós precisamos para vencer e para alcançar aqueles que ainda estão distantes. Diga glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, essa palavra triunfar, que está descrita aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela só vai aparecer mais uma vez aqui no Novo Testamento, que é lá no livro de Colossenses capítulo 2 e versículo 15, quando Jesus, ele triunfa sobre o mal, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, Jesus, ele triunfou sobre todo o mal. E em Cristo Jesus o Senhor vai nos fazer triunfar diante de todo o mal. Eu não sei se você crê, mas a palavra está declarando sobre a nossa vida que nós já vencemos em Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de Jesus na nossa vida. É por isso que nós precisamos de Jesus na nossa casa. Nós precisamos de Jesus no nosso trabalho. Nós precisamos respirar esse Cristo que nos faz triunfar, meu irmão, diante das dificuldades, diante dos problemas. Aquele que morreu na cruz por nós, nos dando a oportunidade de viver a vida eterna. É esse Jesus que está diante de nós, nos impulsionando através do seu evangelho, para que nós possamos alcançar o prêmio da salvação, não somente para nós, mas para todos aqueles que desejarem. Diga glória a Deus por isso. O evangelho, ele significa boa notícia, amém? O evangelho é uma boa notícia que está à nossa disposição para que nós possamos falar a outros. E o evangelho, ele está escrito no singular, que significa que só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho, ele é a exclusividade nossa, a exclusividade dos cristãos. Esse evangelho, que é o poder de Deus, está à nossa disposição para nós usarmos e alcançarmos a vontade de Deus, e alcançarmos aqueles que desistiram, e alcançarmos aqueles que estão se perdendo no mundo por conta dos desejos da carne.
Deus ele tem um grande objetivo através da nossa vida, meus irmãos. E nós precisamos entender isso, porque o Senhor ele tem nos feito triunfar, e por meio de nós ele deseja manifestar. O que é manifestar, meu irmão? É tornar público, tornar conhecido, né? É se amostrar, não no literal ser amostrado, mas é se tornar visto. Ou seja, o Senhor ele deseja manifestar a fragrância do seu conhecimento através de nós. O Senhor ele deseja tornar público a sua palavra através da vida de cada um de nós. E nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai usar essa palavra fragrância, ou seja, perfume. A palavra de Deus, meus irmãos, é um perfume cheiroso, é uma fragrância cheirosa que Deus deseja manifestar através da vida de cada um de nós. E isso é muito maravilhoso, porque nós não somos merecedores, porque nós não somos dignos, mas como nós triunfamos em Jesus Cristo o Senhor deseja manifestar através da nossa vida a fragrância do seu conhecimento, ou seja, a sua palavra sendo liberada através da nossa vida, da nossa casa, sendo liberada, meus irmãos, através dos nossos filhos, sendo liberada através de cada um de nós, de encontro ao coração daqueles que estão se perdendo e transformando os ambientes. Diga glória a Deus por isso. O Senhor ele nos dá dons em meio às lutas. O Senhor ele nos dá oportunidade em meio às adversidades, e nós precisamos estar em Jesus para entender tudo aquilo que o Senhor deseja realizar através de nós. Vão ter situações que vão ser conduzidas com mais facilidades, vão ter vidas que vão ser transformadas com mais facilidade, com mais rapidez, mas vão existir processos na nossa vida mais demorados, vão existir pessoas que vão demorar um pouco mais a entender, e para isso nós precisamos esperar no Senhor até que se cumpra a vontade de Deus em cada situação. O Senhor nos chama para viver grandes coisas através da sua palavra. Grande é o mover que Deus ele deseja realizar através da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que nós, em Cristo Jesus, temos a oportunidade de sermos os mensageiros, de sermos aqueles que estão levando a mensagem do Evangelho, ou seja, os condutores do poder de Deus, para que esse poder alcance as vidas e destrua o mal que ainda existe em meio ao povo, em meio à terra. Gente, nós temos um papel muito importante e muito precioso no plano de salvação de Deus. O Senhor ele nos inclui nesse plano quando nós não somos merecedores, quando nós não somos dignos. O Senhor ele nos dá a oportunidade de sermos transformados, para que através de nós agora seja manifestado o seu poder, seja manifestado a sua graça, seja manifestado, meus irmãos, as suas misericórdias. E aí, agora através de nós, outras pessoas serão impactadas e alcançadas e transformadas e viverão um novo tempo. Olha o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor Jesus. Nós podemos contemplar, meus irmãos, o que Deus ele tem feito na nossa vida. Nós podemos contemplar o milagre que nós temos vivido, porque esse mundo é cruel, né? As pessoas são más,
e Deus tem nos guardado, Deus Ele tem nos livrado, Deus Ele tem nos dado condições de vivermos dias melhores. E aí nós precisamos aproveitar cada oportunidade, nós precisamos entender cada situação e em todas as situações glorificarmos o nome do Senhor, amém? E aí vai depender do nosso posicionamento, onde é que nós queremos estar, o que é que nós queremos estar fazendo na oportunidade que o Senhor nos deu. Na oportunidade nós vamos escolher estar posicionados para cumprir aquilo que o Evangelho determina, ou então para nos acomodarmos em alguma situação. Diante da oportunidade, quem vai decidir como agir somos nós. O Senhor Ele nos dá todas as condições que nós precisamos para agir em nome do seu reino. O Senhor Ele nos dá todas as condições para que nós venhamos entrar em cada ambiente e transformar esse ambiente através do Evangelho, através da palavra. Então, somos nós que escolhemos como nós vamos agir, mas o Senhor, Ele já nos entregou tudo aquilo que nós precisamos para que o seu nome, o seu reino seja conhecido através de nós, para que o seu conhecimento seja manifestado através de nós, amém? Glória a Deus. E essa flagrância, meu irmão, do conhecimento de Deus, ela precisa ser sentida em nós, ela precisa ser sentida pelas pessoas. E aí nós precisamos entender que nós somos como um frasco, amém? Que para ser cheio dessa flagrância precisamos primeiro ser lavados, ser limpos e depois ser cheios. E quando nós somos cheios, nós nunca mais vamos esvaziar. O que é que vai manter o frasco cheio? É a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão, é os cultos, é a obediência, é o agir no momento certo, é o aproveitar as oportunidades, é o fazer a vontade de Deus. Tudo isso vai fazer com que o perfume de Cristo seja exalado através da nossa vida. E esse perfume ele vai encher os ambientes aonde nós andarmos. E esse perfume ele vai ser sentido por as pessoas que nunca sentiram, e elas vão sentir desejo de também agora usarem essa mesma flagrância, amém? Gente, Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tem nos feito prosperar em meio a dias difíceis. E aí nós precisamos olhar para Jesus Cristo, e a condição, a situação que nós estamos vivendo ou passando não pode interferir naquilo que Deus deseja de nós, naquilo que nós sabemos que temos que fazer, né? Deus, Ele já nos deu a oportunidade da vida, e nós precisamos aproveitar a nossa vida para fazer a vontade de Deus, para que em tudo aquilo que a gente faça, para que em tudo aquilo que a gente fale, o Senhor, Ele venha se alegrar, amém? O Senhor, Ele venha estar em tudo aquilo que a gente for fazer e realizar, para que tudo aquilo que a gente faça, para que tudo aquilo que a gente fale se cumpra conforme a vontade de Deus. Nós não podemos ser confundidos, nós não podemos ser enganados, porque o Senhor Ele tem liberado sobre nós a sua palavra, amém? O Senhor Ele tem manifestado através da nossa vida a sua vontade. E aí, meus irmãos, não há nada nem ninguém que possa nos impedir de viver aquilo que Deus Ele tem para realizar na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério.
Nós só precisamos estar convictos de quem nós somos e o Deus que nós servimos. Nós só precisamos estar posicionados no centro da sua vontade e acreditar que se cumprirá na nossa vida tudo aquilo que o Senhor declarou sobre nós. Os dias eles tentam nos enganar por conta das situações que têm acontecido, mas nós que conhecemos Jesus e conhecemos o seu evangelho, não podemos ser enganados. Não podemos permitir que esse engano ele chegue na nossa vida e na nossa casa, desconstruindo aquilo que o Senhor já tem construído na nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? E o Senhor, Ele subiu aos céus e Ele levou o cativo, o cativeiro, e Ele entregou dons a cada um de nós, para que nós possamos, meus irmãos, viver e triunfar diante de qualquer situação. Nós não fomos chamados por Deus para perecer. Nós não fomos chamados por Deus para ser envergonhados. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos uma vida temerosa diante das situações, não. Nós fomos chamados por Deus para termos sucesso em tudo aquilo que nós formos realizar, ou seja, para triunfar, para vencer, para glorificar, para manifestar o poder de Deus através da nossa vida, o conhecimento de Deus através da nossa vida. E quantas pessoas têm perecido porque tem lhes faltado a palavra, tem lhes faltado o conhecimento que está na nossa vida, que tem nos salvado e preservado, vai salvar outras pessoas. E aí, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é transbordar todos os dias. Porque às vezes existe alguém do nosso lado que está precisando da nossa ajuda, do nosso abraço, está precisando, meu irmão, de uma palavra de Deus sendo liberada através da nossa vida, amém? E aí, no verso 15, nós vamos ver que o Senhor ele vai fazer essa declaração, porque para Deus somos como o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, meus irmãos. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha o cuidado e a expressão de Deus para conosco. Olha a expressão de Deus para com cada um de nós. Para Deus nós somos como o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso e nós precisamos nos alegrar por isso. Sabe por quê? Porque para o mundo nós somos bestas, né? Para o mundo nós não era para estar na igreja, não era para isso, não era para aquilo, mas para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, e nós não vamos dar importância para o que as pessoas falam de nós. Nós temos que dar importância para aquilo que Deus ele fala a nosso respeito. E ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, meus irmãos, tanto para os que são salvos como para os que se perdem, amém? E aí, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma identidade, nós temos um cheiro, e a nossa identidade e o nosso cheiro, ele não pode mudar. Nós estamos aqui na igreja adorando, cantando, louvando, dando glória, aleluia. Nós estamos aqui, meus irmãos, sorrindo, felizes. E em qualquer lugar que nós chegarmos, a nossa condição ela tem que ser essa. Tanto para os que são salvos, ou seja, nós somos o bom perfume de Cristo uns para com os outros.
E nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão se perdendo, porque nós temos o dom da palavra, nós temos o dom da vida, nós temos a oportunidade de exalar essa palavra, esse perfume, para que aqueles que estão se perdendo encontrem esperança em Jesus Cristo, encontrem salvação em Jesus Cristo. Amém? E aí, meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque muitos de nós, aqui não, para a glória de Deus, mas muitos de nós temos uma identidade na igreja, mas quando estamos inseridos em outros ambientes, nós nos demonstramos pessoas totalmente diferentes, porque às vezes nós permitimos que o ambiente ou as pessoas daquele ambiente influenciem no nosso caráter, influenciem no nosso comportamento, influenciem na nossa vida, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Não são os ambientes que vão transformar a nossa vida, as nossas atitudes, mas são as nossas atitudes que vão transformar os ambientes. Não é porque eu estou com os meus colegas de trabalho que não conhecem Jesus e vivem uma vida diferente que eu vou ser influenciado a viver ou a falar ou fazer aquilo que eles fazem. Não, eu preciso exalar o cheiro de Jesus através da palavra de Deus. Para quê? Para que eles sejam tomados por um desejo incontrolável de servir a Jesus através do nosso testemunho, através da nossa comunhão com Cristo. Então, é posicionamento, não é emocional. Se eu estou buscando um evangelho que me emociona, não é evangelho. Eu tenho que buscar o evangelho que me transforma. Diga glória a Deus por isso. E a transformação, ela é completa, amém? Tem uma frase do Billy Graham, que eu até compartilhei com o Xavier há uns dias atrás, que ele diz assim, procure uma igreja que seja mais perto da sua Bíblia, ainda que ela seja distante da sua casa, né? E aí, nós temos que viver a palavra de Deus, nós temos que viver a vontade de Deus, e aí somos nós que vamos mudar o ambiente da nossa casa, somos nós que vamos mudar o ambiente do nosso trabalho, somos nós que vamos mudar o ambiente da escola, da rua, do bairro. Sabe por quê? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Não sou eu que estou falando, mas é o Senhor que está declarando sobre nós, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, para a igreja e para o mundo, nós somos o perfume de Cristo, amém? E aí, meus irmãos, o evangelho, ele é um evangelho de verdade, e nós precisamos ser verdadeiro naquilo que nós fazemos. Diga glória a Deus por isso. E aí, a gente precisa andar com esse cheiro de Jesus, esse perfume bom declarado na sua palavra, amém? E aí, às vezes nós temos a oportunidade de transmitir, né, esse cheiro maravilhoso que é a palavra de Deus, e aí nós desperdiçamos ou agimos totalmente contra aquilo que o Senhor, Ele nos conduz a fazer. E aí, meus irmãos, quando nós estamos andando não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa própria vontade, não está cheirando não. Pelo contrário, o aroma, ele é desagradável. O aroma, ele é desagradável.
Mas quando nós estamos em Jesus, conectados com Jesus, recebendo de Jesus, o que vai sair de nós é algo bom, algo agradável, um cheiro bom. Amém? Quando nós saímos para vir para a igreja, para ir no shopping, né, para ir para a célula, nós colocamos a melhor roupa, nós usamos um bom perfume, não é assim? E aí, meus irmãos, no espiritual também precisa acontecer da mesma forma, né? Nós precisamos sair todos os dias da nossa casa com um bom perfume, que é a palavra de Deus. E aí nós vamos adquirir isso através de uma comunhão com o Senhor, de um relacionamento com o Senhor. O Senhor, Ele deseja transmitir essa fragrância através da nossa vida, amém? E aí, nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu, buscando cada dia mais e mais, sendo cheio cada dia mais e mais. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem mais para fazer através da nossa vida. Se eu busco pouco, o Senhor, Ele vai fazer do tamanho daquilo que eu busco. Mas se eu buscar mais, o Senhor, Ele vai fazer mais. E se no outro dia eu buscar mais ainda, o Senhor, Ele vai fazer muito mais. Porque quanto mais eu buscar, mais o Senhor, Ele vai realizar. Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Nós precisamos entender que somos nós que precisamos buscar o Senhor. O Senhor, Ele não precisa de nós, somos nós que dependemos dEle para ter sucesso em tudo aquilo que a gente for realizar, em tudo aquilo que a gente for fazer na nossa vida. Deus, Ele tem sido bom, sim ou não? Deus, Ele tem sido bom para conosco. Deus, Ele tem nos guardado e tem nos ensinado dia após dia a sua palavra. Para quê? Para que nós tenhamos condições de fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, nós estamos no lugar certo, amém? Nós estamos no lugar certo, posicionados, nós estamos recebendo instrução do nosso pastor, nós estamos recebendo palavra de Deus do nosso pastor, da nossa pastora, na direção da nossa vida. Essas palavras, elas têm nos conduzido, sim ou não? Elas têm nos feito fortalecer. Ei, nós na nossa humanidade, de vez em quando nós fraquejamos e pensamos em parar. O que é que nos sustenta? O que é que nos faz pensar diferente, meus irmãos? É a palavra que o pastor ou que um irmão que está do nosso lado libera na direção da nossa vida. A palavra, ela muda, ela faz com que o pensamento de negatividade ele seja exterminado, e agora a esperança mais uma vez surge através da palavra de Deus, através do evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós estivermos posicionados, nós nunca vamos desistir, porque sempre vai ter palavra, sempre vai ter palavra. Se nós estivermos no lugar certo, mesmo sem desejo, nós não vamos desistir. Por quê? Porque tem palavra, porque tem evangelho, porque tem o bom perfume sendo exalado, porque tem um cheiro agradável que toma de conta do ambiente, meus irmãos, e nos faz suportar e continuar na caminhada com Cristo. Ei, a palavra de Deus em João 3,16 vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que o Senhor, Ele tem para mim, olha o que o Senhor, Ele tem para você. Ei, o mundo, ele não pode nos oferecer isso, mas através da conquista de Jesus na cruz do Calvário, nós temos agora a oportunidade, meus irmãos, de ser salvos e de salvar aqueles que estão se perdendo. Por quê? Porque nós somos o bom perfume de Jesus para a igreja e para o mundo, amém? E se eu sou o bom perfume de Cristo, eu vou fazer a vontade dEle.
eu vou fazer a vontade dele, né? Mesmo no dia difícil, ei meus irmãos, mesmo no dia difícil, a vontade de Deus, ela precisa ser realizada através de nós. Nós precisamos estar dispostos a superar tudo aquilo que o diabo, ele tenta realizar para nos paralisar. Às vezes, quando nós estamos fora da posição, nós somos atingidos, nós somos entristecidos por alguma situação, mas Jesus, ele está sempre disposto a levantar alguém para liberar na nossa vida a palavra do céu, a palavra da construção, a palavra do renovo, a palavra do refrigério, a palavra do avivamento, a palavra que vai nos fazer vencer, a palavra que vai nos fazer triunfar sobre todo desejo carnal, sobre toda maldade. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo em um tempo onde o Senhor, ele tem falado muito através da sua palavra, para que nós venhamos aproveitar com mais dedicação a oportunidade. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus, ele precisa ser manifestado através de cada um de nós. E aí, meus irmãos, quando nós começarmos a estar diante da oportunidade do Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa mente renovada dia após dia pela palavra, e o mais importante, com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, eu tenho certeza que as oportunidades que o Senhor, ele gerará para cada um de nós, elas serão aproveitadas e terão sucesso as nossas decisões, e terão sucesso os nossos planos no Senhor Jesus. E aí se cumprirá na nossa vida o que a palavra de Deus determina e declara aqui na carta de Paulo aos Coríntios, a respeito da manifestação do poder de Deus, a manifestação do bom perfume de Cristo através da nossa vida, alcançando todos aqueles que estão perdidos através de cada um de nós. Talvez não era para nós estarmos aqui, mas essa palavra nos alcançou através de alguém. Foi assim ou não? Essa palavra nos alcançou através da vida de alguém. O Senhor levantou um homem, o Senhor levantou uma mulher, né, cheio de poder. Às vezes as pessoas pensam que o poder é o grito, né? É o pulo, é a rodada. Não, meus irmãos, não tem nada a ver com isso. O poder é o Evangelho que transforma. O poder é o Evangelho que transforma, é a palavra de Deus. Então, Deus levantou alguém cheio de poder na direção da nossa vida, que nos deu uma palavra, e essa palavra nos alcançou. E agora o Senhor, ele deseja fazer também através de nós, amém? O Senhor, ele deseja alcançar uma grande multidão através da nossa vida. Diga glória a Deus. Através da nossa família, através do nosso ministério, através desse lugar. Esse lugar é um lugar de bênção, meu irmão. A nossa igreja é uma igreja levantada por Deus, né? A família Habitação de Paz é uma igreja levantada por Deus para essa geração, né? Para esse tempo. E eu tenho certeza que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual que tem triunfado, não por sua vontade, mas pela vontade de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos nos unir com fé e acreditar que nós vamos galgar passos largos, dias melhores, porque
É isso que Deus ele tem para fazer na nossa vida. É isso que Deus ele tem para fazer na vida das pessoas através da nossa vida. Então vamos dar as mãos, vamos arregaçar as mangas e vamos manifestar através da nossa vida a flagrância do conhecimento de Deus, que é a sua palavra. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar a nossa família, os nossos amigos, a nossa rua, o nosso bairro. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui essa noite com esse entendimento que você é importante para Deus, amém? Você é importante, você tem valor para o Senhor Jesus, né? Saiba que o poder ele é manifestado em nós através da palavra, né? São as nossas atitudes, não é emocional, mas posicional. Então, o poder de Deus não tem nada a ver com gritaria, com correria, né? Com voz de trovão, não. É a palavra, é somente a palavra, né? O Evangelho de Jesus Cristo é a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Então, é aquilo que o Senhor realiza através de nós, é a transformação. E aí, nós precisamos entender que nesse tempo o Senhor ele tem nos levantado para vencer e alcançar as vidas dia após dia, amém? Então, essa noite é uma noite de alegria, de gratidão, e o Senhor, ele libera uma palavra na direção da nossa vida, demonstrando a importância que nós temos para o seu plano, nos declarando que somos o bom perfume de Cristo, amém? Você é o bom perfume de Cristo nessa terra, e eu tenho certeza que você vai impactar a sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Você vai impactar, né, a sua vizinhança, o seu bairro, através do cheiro de Cristo que existe na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, feche seus olhos, abra o seu coração.